Olá no ar, o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala sobre saúde. O baixo avanço da vacinação contra a poliomielite deixa autoridades médicas preocupadas. Uma doença erradicada pode voltar ao país e a outras partes do planeta. No ano passado, o índice de imunização também já tinha ficado abaixo do esperado, 69%. Poliomielite, varíola e ainda o coronavírus. Em destaque no Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado é o virologista Gúbio Soares, professor da Universidade Federal da Bahia, falando sobre saúde aqui no Brasil. Professor, bem-vindo ao Diálogo Jovem Pan, muito bom recebê-lo. Como vai? Bem, eu agradeço o convite para conversarmos um pouco sobre saúde no Brasil. É isso. Bom, professor, eu reforço para a nossa audiência, o senhor é um dos descobridores do Zika vírus, o senhor detectou o Zika vírus aqui no Brasil, numa fase já anterior ainda, da pandemia, depois vivemos 2 anos muito difíceis e agora nós temos aquela discussão sobre volta de doenças que já estavam praticamente erradicadas, temos a poliomielite, a campanha de vacinação aqui no Brasil muito abaixo da expectativa, mortes já por meningite aqui em São Paulo. O senhor, como virologista, cientista com anos de experiência, que momento é esse que nós estamos vivendo? Veja bem, o Brasil passa por um momento muito difícil em termos de vacinação, fruto da pandemia e fruto da própria propaganda negativa contra a vacina que combate a doença Covid, e isso refletiu muito na população. A população hoje não está vacinando seus filhos, não está tendo o cuidado que tinha no passado, e aí o surgimento de, possivelmente, de uma poliomielite no Brasil, pode surgir, porque já surgiu nos Estados Unidos, em Israel e agora em um país da África. Lembrando que nós temos a obrigação de vacinar as crianças para que essa doença não volte. Voltou sarampo, temos casos de sarampo no Brasil, já antes da pandemia, durante a pandemia, e isso é um perigo para a população. E, professor, a gente viu nos últimos 2 anos uma politização muito grande da questão da vacina. Nem vale a pena entrar muito nessa questão aqui, mas é importante dizer o seguinte, esse descrédito em relação à vacina. Isso foi um fenômeno, ou esse foi um fenômeno só do Brasil, ou tivemos situações difíceis também em outros países? Por exemplo, Estados Unidos ainda tem uma vacinação que não avança em relação à Covid-19, não é isso? É isso, não só o Brasil, mas os países mais desenvolvidos que o Brasil, como os Estados Unidos e países da Europa, existe uma campanha forte, negativa contra as vacinas, que é um erro muito grave. A vacina no mundo conseguiu eliminar doenças como a varíola e outras doenças desapareceram. O Brasil, por exemplo, não tem caso de poliomielite há muitos anos, o sarampo estava controlado pela vacina. A vacina é um bem que a ciência trouxe para o mundo, para que nós possamos viver mais tempo no planeta Terra. E atualmente existe uma campanha forte na Europa, Estados Unidos, de não vacinar, alegando que a vacina vai trazer problemas e teorias conspiratórias nefastas que não existem na vacina. Então, isso é um perigo muito grande de a gente ter doenças que já desapareceram voltar a atacar as pessoas. Professor Gúbio, em relação à própria ciência, o senhor acha que na Covid-19 houve muita divisão entre os próprios cientistas? Isso também contribuiu para que o grupo de pessoas também acabasse depondo contra a vacina? Houve um erro grave de cientistas, que não tinham escrúpulo nenhum, só querendo aparecer, só querendo estar na mídia, junto ao poder equivocado. Então, esses cientistas cometeram erros gravíssimos, contra a humanidade, de prescrever medicações que não funcionam, criticar a vacina. Então, tudo isso levou que a população ficasse com medo, porque viam cientistas falando mal de vacina, medicação, se dividiram no país pelo poder, o que não é certo. A ciência tem um objetivo fundamental, que é beneficiar a humanidade, beneficiar o povo.
para que o povo não adoeça e morra como no século passado. Na época, na Inglaterra, se morria, não se sabia que doença matava, epidemia da peste e etc. E tudo isso foi contido pelo avanço da ciência no mundo. A população do mundo só pôde crescer quando a ciência desenvolveu um mecanismo como vacina para combater doenças graves. Claro. Professor Gúbio, a gente vai falar mais para frente um pouco sobre a pandemia, mas eu queria focar nesse momento a poliomielite, né? É uma doença, como o senhor já mesmo disse, erradicada do Brasil já há alguns anos. E se essa doença voltar, ela volta com outras características, ela volta mais forte, com vírus um pouco mais forte. O que pode acontecer depois de muitos anos de uma doença específica sendo erradicada e essa volta, esse retorno? O que isso representa de perigo? O perigo está na volta, porque não sabemos ainda quais foram as modificações, as mutações que esse vírus teve ao longo dos anos e ao longo do tempo. E qual será a cepa predominante quando ela voltar para o Brasil? Por quê? Porque o Brasil vem vacinando com as cepas conhecidas, as cepas padronizadas, que é do mundo inteiro, e de repente aparece um surto. E esse surto tem que ser investigado para saber qual é a cepa que está aparecendo e se a vacina vai poder controlar. Porque não será culpa de nenhum cientista, a culpa é da população. Porque a população resolveu não vacinar seus filhos, que é um crime, para que você tenha uma criança com defeito em uma perna em casa, com paralisia, tendo a vacina que pode evitar. Sempre se diz que o Brasil é um país de futebol, então você nunca vai ver seu filho jogar bola, por exemplo, ou praticar nenhum tipo de esporte, porque ele vai ter a paralisia. O grande perigo agora é não sabemos que mutações sofreu esse vírus ao longo do tempo, com as cepas que estão começando a aparecer pelo mundo. Ainda dá tempo se corrigir disso. Dá tempo nós vacinarmos as nossas crianças para evitar que o vírus chegue aqui. Porque todo mundo viaja. A África tem os casos de poliomielite. Então, nós temos viagens para a África. Os africanos vêm aqui, os brasileiros viajam para a África, viajam para os Estados Unidos, viajam para Israel. Então, a gente tem que ter o cuidado máximo possível nesse momento muito perigoso para o Brasil. Então, a gente tem que estar atento e dependemos não só dos governantes, da população. Esse é o momento que a população terá que tomar uma decisão. O que é que a população quer? Quer a doença novamente no Brasil, com seus filhos com paralisia andando em cadeira de roda, andando de moleta? É isso que os pais querem para seus filhos? Não acreditem em absolutamente nada nessas teorias terroristas de pessoas equivocadas que ficam falando na mídia, na internet. É tudo mentira. Essa vacina é o melhor que existe para a população no mundo. Aqui conosco o professor Gúbio Soares, virologista, professor da UFBA, a Universidade Federal da Bahia. Professor, ainda falando sobre a poliomielite, existem muitos movimentos anti-vacinas, não só no Brasil, mas também em outras partes do planeta, em relação à vacina da polio. O senhor acha que essa vacina vai ter que ser atualizada para esperar a chegada desses novos vírus, eventualmente, ou a vacina que existe há décadas é uma vacina eficiente para combater essa volta também? Essa vacina é eficiente para combater a volta do vírus. Mesmo assim, o vírus que aparecer deve ser estudado, deve ser analisado pelos cientistas. Nós temos uma rede de cientistas muito grande. No estado de São Paulo, existe laboratórios que fazem parte de uma rede de virologia com mais de 100 sequenciadores. Eles, em 24 horas, podem sequenciar isso no Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, o surgimento de uma cepa não pode ter mutação, mas essa vacina é altamente eficiente para combater o surgimento de qualquer caso no Brasil. Para evitar o surgimento, volto a dizer,
tem que vacinar maior número de crianças. O Brasil precisa fazer isso. E para fazer isso depende de quem? Dos pais. Os pais hoje não podem culpar o governo, qualquer ele que seja, governo estadual, municipal, federal. Os pais têm a obrigação de vacinar seus filhos num posto de vacina grátis. A culpa será dos pais. Uma epidemia no Brasil, volto a dizer, a culpa será daqueles que cuidam das crianças que não vacinam. Bom, o senhor fala sobre os pais, professor, mas também em relação aos governos, não só o governo federal, mas também as prefeituras, os estados, de que maneira esses entes têm responsabilidade de fazer essas campanhas de conscientização? O grande problema da conscientização, com a pandemia, ocorreu um abandono total, né, que era esperado, de tudo que se podia fazer nesse país de campanha para poliomielite, campanha para dengue, zika, chikungunya, tudo isso foi abandonado por causa do medo que a pandemia causou. O número de mortes foi muito grande e isso causou um medo, então todos os esforços foram voltados para a pandemia. Mas hoje nós estamos vendo aí o crescimento grande de, por exemplo, dengue no país. Na Bahia cresceu muito os casos de dengue. E dengue mata. A gente não sabe quanto está circulando de zika ou chikungunya na realidade em nosso país. Lembrando que zika é um vírus que, atingindo a mulher num período de gravidez, ela pode ter uma criança com microcefalia. Um homem com zika, ele vai permanecer no seu espermatozoide 180 dias. Se ele engravidar uma mulher nesse período, a criança vai nascer com microcefalia. Então nós estamos tendo vários problemas agora, efeito da pandemia, que dá tempo corrigir, dá tempo a gente tomar medidas. O governo pode colocar mais agentes de saúde na rua, muito mais, triplicar a quantidade de agentes de saúde visitando as casas, os municípios, para combater as arboviroses. E também aumentar a propaganda, o incentivo nas televisões, internet, na mídia, usar o máximo possível da mídia, de uma maneira geral, para que as famílias possam vacinar as suas crianças. Se possível, visitar escolas públicas, falando com as crianças, para levar uma mensagem para os pais. Temos que agir com maior rapidez atualmente para vacinar contra a poliomielite. Agora, professor Gubbio, a população brasileira aceitou bem, apesar de algumas resistências, a vacinação contra a Covid-19. O que deve ser feito para se conscientizar a população em relação a essas doenças que podem voltar? Bom, o governo tem que usar todo o mecanismo oferecido atualmente, que são a internet, a mídia, a televisão, convidar artistas para falarem sobre vacinação, artistas conhecidos da música, do teatro, falar na televisão, mandar uma mensagem constante à população para tomar vacina, vacinar-se. Você vê, existe vacina para meningite, alguns tipos de meningite existem vacinas, então o surgimento de uma morte de meningite no estado de São Paulo já é um alerta, porque existe vacina. As pessoas precisam se conscientizar de que a vacina ainda é um mecanismo para salvar vidas. Então, se a gente se protege, a doença não chega, não bate a nossa porta. E a mídia, de uma maneira geral, tem toda a ferramenta para chegar a todos os lugares, a todas as crianças. A maioria das crianças tem celular, mandar mensagem educativa nas escolas, nos ônibus, metrô, fazer uma campanha massiva. E outra coisa, contratar mais agentes de saúde. Os agentes de saúde precisam visitar a periferia das grandes cidades, onde a estrutura dessas ruas lá, esgoto a céu aberto, mosquitos à vontade, o contato mais próximo, as pessoas não passando fome, pensam mais na fome do que na vacina. Tudo isso é um problema social que pode ser resolvido colocando mais agentes de saúde, visitando a periferia das grandes cidades, é onde mora a maioria da população, que não tem acesso à água potável muitas vezes, a um esgoto tratado, etc. Então,
a vacina tem que ser divulgada intensamente. No passado, eu morava numa cidade pequena, no interior, nós não tínhamos a opção de não ser vacinado. A gente passava em um local, estava uma enfermeira e vacinava a gente contra... Eu, por exemplo, fui vacinado contra a varíola, né? Até 1980 a gente tomava a vacina e não tinha essa desculpa, não quero. Tinha que se vacinar para controlar a doença e erradicar a varíola. Agora nós temos aí a varíola do macaco. A varíola do macaco é um contato mais próximo, um contato sexual, já se sabe muito disso. Então, mesmo assim, já existe a vacina para vacinar quem? Os profissionais de saúde que vão lidar com esses pacientes. Então, nós temos a solução, que é a vacina. Professor Gubio, o senhor fala sobre a dengue, né? Inclusive há uns 10 anos aqui na Jovem Pan, eu conversei com o infectologista Davi Uip quando estavam sendo desenvolvidas novas vacinas, ou as primeiras vacinas contra a dengue, que tem mais do que um tipo, são 4 tipos pelo menos. Eu pergunto, por que no caso da dengue a vacina demora tanto? Veja bem, a pandemia agora mostrou que é possível fazer vacinas com maior eficiência e maior rapidez. Então, eu sempre tenho dito, quando posso, que nós temos que pressionar a indústria farmacêutica a usar a mesma tecnologia que se usou de RNA mensageiro, de RNA, essas vacinas de RNA feita para combater a pandemia, usar essa mesma tecnologia para dengue, zika e chikungunya, que são vírus RNA. Então, se eu usei a tecnologia essa para um vírus RNA, como é o SARS-CoV-2, por que não usar para combater dengue? Porque dengue não está só no Brasil, é mundial, na África, nos países mais quentes, temos dengue, zika e chikungunya. Então, chegou a hora dos países pressionar a indústria farmacêutica a fabricar no mesmo tempo, no mesmo período, vacina contra a dengue. Existe uma vacina contra a dengue. Essa vacina saiu no mercado, levou 20 anos para sair e apresentou alguns problemas de não efeito colateral, mas parece que ela não estava respondendo tão bem assim. E aí há uma discussão sobre isso. Mas se pode usar essa tecnologia que foi desenvolvida agora. Em 2 anos, nós já vacinamos quantos milhões de pessoas no mundo com essa tecnologia? Em 2 anos, em 1 ano já tínhamos vacina. Então, por que não usar essa tecnologia para combater a dengue? Eu creio que aí vem o poder do governo pressionar os centros de pesquisa no Brasil a fabricar uma vacina usando a mesma tecnologia para dengue e zika. Já que essa tecnologia funcionou, a pergunta é por que não usar? Porque há um interesse econômico, muito grande. Então, os governos têm que assumir esse papel de fabricar uma vacina para dengue usando essa tecnologia. E, professor, em relação à Covid-19, qual o momento que nós estamos na pandemia? A situação é muito mais tranquila. Hoje a gente anda aqui na região da Paulista, onde fica a Jovem Pan, a gente não vê praticamente mais ninguém de máscara, nem mesmo no transporte público há a obrigatoriedade das máscaras, o número de mortes vem diminuindo cada vez mais e também do contágio. O senhor acha que a OMS já poderia ter decretado a pandemia como extinta ou ainda é muito cedo, professor? É muito cedo, na minha opinião é muito cedo. Por quê? Temos países como a China que não conseguiram ainda ter uma redução como nós estamos tendo. Nós vemos que de vez em quando a China restringe cidades de 14, 20 milhões de pessoas em uma cidade, não pode sair. Isso significa que o vírus continua circulando intensamente em alguns países, né? Nem todo mundo foi vacinado naquele país. As vacinas estão disponíveis. A África não foi vacinada totalmente, né? Que é um absurdo atualmente a África não ser vacinada. É um país pobre, o mundo tem que fornecer a vacina. Então, nós temos focos de cidades e países que podem surgir, como surgiu a Omicron,
e surgir uma cepa mais agressiva e voltar a circular intensamente. O que a OMS está observando é a diminuição real em muitos países e fazendo um controle, né, que é analisar os vírus que estão aparecendo, se mantém estável esses vírus, se não há mais mutações, se as mutações pararam, como foi o caso da Omicron, para que a gente não corra o risco de dizer a pandemia acabou no mundo e voltarmos a fechar as portas novamente. Temos que ser muito cautelosos com essa pandemia, porque ela não desapareceu no Brasil. O grande problema no Brasil é que as farmácias passaram a vender os testes. Então, as pessoas fazem um teste, se der positivo, essas pessoas se isolam, mas o sistema de saúde não tem acesso a essa informação. Então, a gente não sabe agora qual é a realidade mesmo do número de casos em nosso país, né? Sabemos o número de mortes, mas o número de casos a gente ainda não temos certeza. Professor, as vacinas atuais devem ser atualizadas de que maneira? Inclusive para poder proteger as pessoas das variantes da própria Omicron. As vacinas atuais devem ser colocadas as variantes. Então, isso já está sendo feito. Na Inglaterra, foi aprovada uma vacina agora, lá na Inglaterra, onde já tem a variante Omicron, as suas variantes. Né? A Omicron apareceu e apareceu umas variantes dentro da Omicron. Então, na Inglaterra já tem uma vacina que já foi aprovada. A empresa americana disse que entre outubro, novembro desse ano até final do ano, eles vão ter uma vacina que já tem as variantes para ser distribuída. Então, tudo isso está sendo feito com muita rapidez, com muito critério, para que o mundo possa usar dessa vacina para vacinar a partir do próximo ano a população. O que nós vamos ter é uma vacina que vai ser utilizada mais algum tempo, o ano que vem, 2024, até 2025. Eu acredito que vamos continuar usando essas vacinas na população para evitar que o vírus ressurja da forma que foi, né? Então, temos que continuar alerta, mesmo sem máscara, mas controlando a presença do vírus nos países, sequenciando, analisando suas mutações e usando novas vacinas. Essa vacina que está aí agora não funciona mais, ela não lhe dá uma proteção. Então, tem que se usar uma vacina com as variantes. Agora, professor Rubens, o senhor fala do início da pandemia, né? Nós tivemos uma situação muito difícil, ninguém ainda estava vacinado e muita gente aqui no Brasil, nós tivemos o colapso no Amazonas. A doença como nós conhecemos em 2020 não é mais a mesma doença de hoje, porque a Omicron é uma derivação, uma cepa mais fraca, a pessoa tem menos problemas do que tinha antes e agora com muita gente vacinada. Qual é a comparação que nós podemos fazer do começo da pandemia e do que nós estamos vivendo agora? É o seguinte, todo vírus, quando ele é novo, ele vai se multiplicar rapidamente em células humanas, então ele quer um processo de adaptação. Então ele procura sobreviver se multiplicando rapidamente e agressivamente. Ele não quer matar o indivíduo, o vírus não quer matar, ele quer sobreviver. E para sobreviver, ele tem que se adaptar às células que ele não conhecia. E essas células ele começa a usar intensamente, se multiplicando rapidamente e agressivamente, volto a dizer. Então ele mata o indivíduo, mata o hospedador e vai aprendendo, o vírus vai aprendendo a se multiplicar nessa célula. Isso leva um período como aconteceu 2 anos de pandemia. O vírus passou a conhecer o nosso sistema imunológico, a se defender, a penetrar nas nossas células, distintos órgãos e se multiplicar. E o nosso organismo aprendeu a se defender desse vírus e veio a vacina. A vacina ajudou a uma resposta imunológica. O nosso organismo, conhecendo mais o vírus, começou a se defender e começou a frear o vírus. Mas isso não significa que está tudo resolvido, porque é um vírus RNA e ele pode sofrer ainda mais mutações e se tornar mais agressivo. Mas o que nós estamos vendo é que o vírus vai permanecer na população por mais tempo, porque ele não vai desaparecer. Ele vai ficar causando
surtos pequenos, controlados, e com a nova vacina que vai surgir, vai diminuindo. Nós vamos ter um estado gripal, né, pelo SARS-CoV-2, mas não uma pandemia. A gente vai ter no futuro a presença desse vírus de maneira mais fraca, mas não vai desaparecer totalmente. Vai levar algum tempo, porque ele sofreu várias mutações para sobreviver na espécie humana. E, professor, a gente falava da pandemia, também lembrando a varíola dos macacos. Muita gente se pergunta o que está acontecendo com o mundo em relação a essas doenças, em relação aos vírus. A senhora acha que é um momento em que nós podemos dar qual explicação para que isso tenha ocorrido? Até mesmo muito se discute ainda o surgimento da Covid-19, do coronavírus. O senhor, como cientista, também deve ter questionamentos. E que momento é esse que a gente pode analisar em relação a essas novas doenças e o avanço de doenças desconhecidas também? O grande problema nosso é que nós estamos vivendo em um mundo e descobrindo que estamos vivendo em um mundo de maneira equivocada, em todos os sentidos. Nós estamos agredindo cada vez mais o planeta, nós estamos destruindo florestas pelo mundo inteiro e isso está levando a uma mudança climática. Com a mudança climática, determinadas doenças passam a ter um contato maior com o ser humano. Por exemplo, você tem na floresta amazônica milhões de vírus ali, vivendo no seu ciclo biológico normal, em animais, em aves, né? E o homem avança sobre a floresta, né? E o que acontece? Você entra em contato com o vírus que está lá e vai passar para o ser humano, e esse vírus vai se adaptar ao ser humano e vai surgir novas doenças naquela região. Nós temos um instituto de referência lá, que é o Evandro Chaga, em Belém do Pará, e eles já isolaram mais de 200 tipos de vírus, né, ali da floresta amazônica, que a ideia, quando criaram o instituto, era essa, de pesquisa de vírus ali. Então, a humanidade está vivendo, agredindo a natureza, o mar. No mar, existem milhões de vírus, né? Ainda não detectados, não conhecidos, porque fazem parte da evolução biológica do planeta, né? Os vírus sempre tiveram presente inicialmente, antes de aparecer as bactérias, os vírus estavam presentes na formação do planeta. Então, esses vírus evoluíram e estão no mar. Então, o homem agredindo o mar está gerando mutações nesse vírus, e esses vírus vão contaminar peixes, vão atingir o ser humano, a cadeia alimentar. Então, a maneira que vivemos, geramos essa variante de vírus que vai surgir, como surgiu o ébola. O ébola surgiu na África. Pode atingir a humanidade? Pode. Depende de como vamos agir. Já existe uma vacina em teste, funcionando lá na África. Então, tudo isso leva que o homem gere oportunidades de vírus. A guerra essa na Ucrânia, bom, você dispersou milhões de pessoas que estavam vivendo ali e com doenças que eram daquela região e vai se espalhar pelo mundo. Então, tudo isso são fatores que estão levando ao surgimento de novas doenças. E, professor, para a gente fechar, eu queria que o senhor reafirmasse a importância, a necessidade das vacinas para combater essas doenças que a gente já considerava erradicadas, doenças erradicadas, como a própria poliomielite. Por favor, professor. Veja bem, a população tem que cooperar. Não só os governos, mas a população tem que ir para os postos de vacinação. Doenças como meningite virais estão voltando com toda a força. Existe vacina. Existe vacina para a poliomielite. Se a poliomielite entrar no Brasil, vai ser um desastre. Vai atingir milhões de crianças não vacinadas. E será impossível não ter sequelas, porque não haverá hospitais suficientes para abrigar milhões de crianças que podem pegar a poliomielite. Então, volto a dizer à população, tome a vacina, tome as vacinas necessárias contra a meningite, vacine seu filho contra a poliomielite, porque a poliomielite é terrível, deixa sequelas terríveis para a vida toda. Então, vacine seu filho.
Professor Gúbio, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza, pelos esclarecimentos e alertas. Um abraço, até a próxima. Um abraço, muito obrigado pelo convite. Bom, falamos sobre saúde com o professor Gúbio Soares, virologista e que atualmente é professor da UFBA, Universidade Federal da Bahia. A você ouvinte, a você espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação e até a próxima.